Aviso de conteúdo. Este relato traz descrições de stalking, invasão de privacidade e uma tragédia. Se você for sensível a esses temas, cuide-se. O que você vai ouvir vem de um áudio vazado e de depoimentos. Muitas cenas são cortadas porque nem tudo pode ou deve ser dito. O último som normal que eu lembro foi um simples ding, um som pequeno, um aviso de notificação. O mesmo som que mais tarde marcaria o fim de tudo. Eu encontrei o canal de Rafael quando eu não tinha mais muita coisa para me prender. Era uma época em que o trabalho tinha sumido, os amigos também. A casa parecia maior que o coração. Rafael postava vídeos curtos, sinceros, sem pose, falando sobre coisas pequenas que naquele momento eram gigantes para mim. Rotina, treinos, livros, um café que dava errado. Havia uma estranheza ao ter alguém que falava do nada e que de algum modo respondia, não com palavras pessoais, nunca, mas com a sensação de presença. Um like, uma live que demorou a começar, um comentário fixado que parecia entender o que eu sentia. No começo foi companhia, era fácil. Eu colecionava prints como quem junta conchas na praia. Cada resposta automática, cada comentário curtido, virou prova de que eu existia para alguém que não me conhecia. Parece bobo dizer isso, mas havia um conforto. Quando Rafael sorria na câmera, era como se a casa tivesse luz. Eu decorei a maneira como ele mexia o pé quando pensava. Eu sabia quando ele mudaria de assunto. Eu sabia onde ele gostava de sentar nos vídeos gravados ao ar livre. Pequenos mapas que eu guardava no bolso do celular. Aos poucos, as coisas mudaram. Não foi um salto, foi um deslizar. Um like a mais aqui, um comentário insistente acolá. Via as lives ao vivo e aprendi a rotina. Quando tomava café, quando fechava a transmissão, passei a me programar em volta daquele horário. Havia conforto em saber que, por meia hora, alguém falava com a câmera e isso bastava. Eu dizia a mim mesmo que eu torcia, que era fã. Torcer para mim virou vigiar. Vigiar virou um modo de existir. Tentei me aproximar de verdade. Comprei ingresso para um encontro em que ele estaria. Vi a fila se mover como uma massa. Vi o jeito como ele apertava a mão de cada pessoa, rápido, profissional, gentil. Quando enfim chegou minha vez, ensaiei tudo, tive uma frase pronta. Sorri, fiquei sem fala. Ele foi educado. Ele tirou uma foto com o meu rosto. Para ele foi uma imagem no feed. Para mim foi um selo que dizia, você existe. Acontece que no dia seguinte, outra pessoa recebeu a atenção que eu não ganhei. Ou talvez ele tenha respondido a um comentário meu com menos entusiasmo do que alguém que perguntou algo semelhante. Foi pequeno, foi ridículo, mas dentro de mim aquilo reverberou como um soco. O primeiro corte de cena que eu não queria contar foi a humilhação pública. Havia pessoas na fila. Alguém compartilhou um vídeo em que eu me atrapalhei ao falar. Comentários foram cruéis, uns até divertidos. Eu ri junto para disfarçar. Por dentro algo estalou e começou a rachar. Ele nunca notou, eu disse. Ele não me conhece. O que era antes calma virou demanda. E demanda, quando é negada, vira rancor. Se isso está falando com você, fica comigo até o final. E se puder, comente aqui abaixo. Qual você acha que é o limite entre fã e invasão? Quero ouvir diferentes experiências. As mensagens que eu mandei depois disso tinham um outro peso. Não eram só bom vídeo ou boa sorte. Tinham afeto, tinham expectativa. Eu aguardava respostas, qualquer sinal. Algumas vezes havia sinais. Uma curtida em horário noturno, uma resposta genérica em um comentário. Dou valor demais a pequenas coisas. Foi assim que transformei fragmentos em narrativa própria, em inventário de uma intimidade que só existia dentro do meu aparelho. Com o tempo, comecei a seguir rotinas. Anotei dias de gravação que ele mencionava, anotei quando ele viajava, indefinido se por trabalho ou descanso. Verifiquei fora de hora se um post novo tinha saída. Passei a esperar. Esperar é uma ocupação perigosa quando não há reciprocidade. A mente preenche as lacunas. Ela cria motivos, confirmações, sinais. Ele está cansado, eu me consolava. Ele respondeu outra pessoa porque estava com pressa. Mas a dúvida é uma lasca lenta. Você arranca um pedaço de si mesmo pensando em quem não te responde. Houve um momento em que decidi falar pessoalmente novamente. Comprei mais um ingresso para um evento.
Desta vez, tentei conversar com o assistente dele, uma pessoa que sempre estava nos bastidores, ajudando com equipamentos e com contatos. O assistente foi gentil. Ele disse as coisas certas. Ele tem uma agenda cheia, estamos sem horário. Quando eu tentei dar algo que escrevi, uma carta foi um papel dobrado. Ele disse que não era possível entregar. Senti o mundo contrair. A carta voltou para meu bolso. Eu a amassei sem perceber. Aquele dia ficou gravado não por um gesto grandioso, mas por um detalhe. O som de alguém ao meu lado rindo de uma piada que não era comigo. O sentimento ficou assim: estar na mesma sala e, ao mesmo tempo, fora do mapa. A exclusão dói. O rancor foi se instalando como uma casa mal acabada. Pelas frestas entrou vento e escuridão. Depois veio a vigilância. Não digo que eu planejei com clareza, porque não havia plano racional. Havia uma sucessão de tentativas, de deslocamentos pequenos que foram se acumulando. Eu assistia às lives e anotava onde ele dizia que morava. Uma região, um bairro, nada mais preciso do que isso. Fui algumas vezes até o entorno da casa onde ele gravava alguns vídeos externos. Fiquei do outro lado da rua. Observei a rotina pela janela pública. Era uma sensação de proximidade que, quando não era correspondida, doía mais que estar longe. Passei a entender de maneira torta que estar perto seria a solução. Mandei mensagens cada vez mais estranhas. Algumas escancaravam uma necessidade que eu não sabia nomear. Outras pareciam amenizar, lembranças de infância, relatos de um dia ruim, elogios que buscavam reciprocidade. Ele nunca respondeu diretamente. Às vezes, o moderador do chat respondia genericamente. Às vezes, o assistente deixava uma nota curta. Isso só me fazia tentar mais. E tentei. Eu bati na porta. Não foi no horário certo. Não foi de um jeito que eu possa justificar. A vigilância virou invasão. Eu sei que as palavras invasão e violação soam duras quando a gente ainda tenta se entender. Mas foi isso. Eu entrei. A narrativa aqui fica cortada. A gravação daqui está cortada. Há um trecho onde minha voz falha. Há um ponto em que eu não consigo dizer o que precisei dizer sem que tudo desabe. Eu prefiro não detalhar o que aconteceu, não por covardia, mas por respeito. O que eu posso admitir é simples e esmagador. Algo terrível aconteceu. Houve confronto. Houve gritos? Talvez. Houve medo? Sim. Houve sangue? Não vou descrever. Houve uma ferramenta encontrada na cena. Um machado foi mencionado em relatos. E eu não diria mais sobre isso porque qualquer detalhe a mais vira roteiro que não quero oferecer. A gravação termina com o jingle repetido. E depois, silêncio. O silêncio é mais pesado que qualquer descrição. Quando eu recuperei a voz, havia culpa. Uma culpa que não é só de um instante, é um peso contínuo. Eu não sei dizer como se mede a escala de arrependimento. É algo que te segue, que te acorda à noite. Eu tentei pedir desculpas. Palavras pareciam insuficientes. Se eu pudesse voltar, eu pediria desculpas pessoalmente. É repetição, é tentativa mínima de remenda. Mas não há remendo para o que foi rompido. A partir daqui, a narração muda. O tom fica mais seco, jornalístico, preciso. As autoridades foram acionadas. Relatos públicos e registros apontam que, na residência onde se encontravam Rafael e outra pessoa, foram encontradas 2 vítimas. Entre elas estava Rafael. As equipes forenses recolheram evidências e catalogaram peças da cena. Foi citado um instrumento contundente. Não há descrição do uso. As investigações seguem em andamento. Fontes oficiais indicam que há relatórios sendo compilados e que as diligências prosseguem para esclarecer a sequência exata dos fatos. Não há, até o momento destas mensagens, uma sentença ou uma conclusão jurídica definitiva sobre responsabilidades penais. Há trabalho investigativo em curso e procedimentos que seguem protocolos. O canal de Rafael entrou em silêncio imediato após o episódio. Vídeos programados foram retirados, lives canceladas.
e o perfil principal publicou apenas uma imagem estática por alguns dias antes de ficar completamente inativo. Nas horas seguintes à notícia, a internet reagiu com a intensidade que já conhecemos. Alguns criaram memoriais digitais com mensagens carinhosas e imagens para lembrar o que os vídeos deles significaram. Outros exploraram o evento para teorias e especulações. Havia também quem compartilhasse memes cruéis e quem imaginasse narrativas alternativas sem qualquer base. Uma onda de arrecadações surgiu, algumas legítimas, muitas improvisadas, pedindo apoio à família e às vítimas. Moderadores de comunidades tentaram conter o fluxo de rumores, mas a velocidade das postagens muitas vezes transformou a própria comunidade em palco de sofrimento. Houve também relatos de invasão de privacidade da família e de pessoas próximas a Rafael. Endereços foram compartilhados por terceiros, fotografias apareceram sem autorização e procuras por mais imagens se intensificaram. Para muitas pessoas do círculo de Rafael, essa segunda vitimização, a exposição desnecessária, foi outra ferida que se abriu. Plataformas receberam denúncias e gradualmente começaram a limitar certas buscas, a remover comentários abusivos e a destacar mensagens oficiais de suporte. Ainda assim, nada apaga que o acontecido afetou não só as pessoas fisicamente presentes, mas uma comunidade inteira que se via refletida nas telas. As reações foram complexas. Alguns fãs se fecharam em negação, procurando explicações que minimizassem o ocorrido. Outros buscaram culpados imediatos, o algoritmo, os moderadores, a exposição em si. Poucos pararam para dizer o óbvio, mas difícil. Criadores são pessoas. Eles têm limites, vulnerabilidades e um direito básico à segurança que deveria ser inegociável. A sensação de posse que alguns fãs têm sobre influenciadores não nasce do nada. Ela se alimenta de uma economia de atenção que valoriza a proximidade como forma de consumo. Quando a resposta real não corresponde à expectativa idealizada, a frustração pode, em casos extremos, transbordar. É necessário, então, olhar para responsabilidades em 3 frentes. Primeiro, responsabilidade individual. Fãs precisam entender que a admiração não é propriedade. O afeto não dá direito. A atenção obsessiva que alguns depositam na vida alheia é um sinal de que algo está errado na relação com a própria vida. Procurar terapia, redes de apoio e limites pessoais é urgente. Não se trata de criminalizar o sentimento, mas de reconhecer quando ele é destrutivo. Segundo, responsabilidade das comunidades. Moderadores, gestores de fóruns e amigos têm papel ativo. Comunidades saudáveis aprendem a identificar comportamentos de risco e a intervir com mensagens que não incentivem a humilhação, a perseguição ou a romantização de atos de posse. Isso inclui não transformar a vida privada de alguém em espetáculo e agir com empatia diante de sinais de sofrimento de qualquer membro. Terceiro, responsabilidade das plataformas. Algoritmos que amplificam proximidade precisam ser olhados com cuidado. Ferramentas de denúncia têm de ser acessíveis e eficientes. Protocolos de segurança para criadores, medidas práticas, checagens preventivas, suporte em situações de ameaça devem existir sem transformar qualquer pessoa em paranoica. Não vou entrar em táticas específicas porque há uma linha entre orientar e ensinar, e esta não é a hora para detalhar vulnerabilidades. Mas é razoável pedir que empresas que lucram com atenção também invistam em proteção real para quem cria. Para criadores, a recomendação não é enrijecer a vida até que nada faça sentido. É sim pensar em gestão de risco, ter uma equipe de confiança, registrar situações que causem desconforto, manter canais oficiais de comunicação e não expor detalhes íntimos sem necessidade. Planejar segurança é um gesto de cuidado consigo mesmo e com quem trabalha ao seu lado. E para quem acompanha, a lição é ouvir sem transformar a pessoa em objeto de consumo. Dizer "estou aqui" sem invadir o espaço alheio é um ato de respeito. Voltando à confissão,
porque essa história não é só um boletim policial. Eu quero dizer que a vergonha me consumiu. A internet, que antes me dava lugar, passou a ser o espelho onde me vi feio. Eu tentei justificar. Dizer que a culpa era do algoritmo, do silêncio, da vida. Dizer que eu não entendia. Nada disso diminuiu a responsabilidade que carrego. Peço desculpas que não podem mais servir a quem foi ferido. Peço desculpas que soam vazias, porque o dano é real. Sei que palavras não bastam. Sei que admitir falhas tarde demais. Se há alguma forma de aprendizado, ela passa por reconhecer a própria fragilidade e buscar ajuda antes que a fragilidade vire ameaça. Procure falar com profissionais quando o afeto por alguém começa a atrapalhar sua rotina, quando você gasta mais tempo imaginando a vida do outro do que vivendo a sua. E se você é criador, não subestime sinais de risco. Comentários repetitivos demais, presença insistente em eventos, mensagens que transitam entre o elogio e a cobrança, são ecos que merecem atenção. A comunidade online que acompanhava Rafael fez o que pôde: memoriais digitais, arrecadações, vídeos de homenagem, mas também houve exploração da dor em formatos que geram audiência, e isso é uma ferida adicional. Precisamos parar de transformar tragédia em espetáculo. Precisamos aprender a silenciar a curiosidade mórbida e agir com humanidade. Quem perdeu alguém em circunstâncias assim precisa de espaço, de empatia e muitas vezes de proteção contra a própria internet. Não há um fim simples para histórias como essa. Há um pós longo, cheio de papéis, laudos, arquivos, memórias e também de quem tenta seguir trabalhando com criação de conteúdo sob o peso do que aconteceu. O canal de Rafael ficou como um arquivo emocional para muita gente. A ausência dele virou também um lembrete de limites. O que aconteceu com ele abalou o YouTube, abalou espectadores e mostrou que a atenção conectada tem custos concretos. Antes de encerrar, preciso dizer: se você está passando por pensamentos que te empurram para comportamentos obsessivos, busque ajuda. Se você é criador e se sente ameaçado, procure orientação profissional e suporte jurídico e psicológico. Na descrição deste vídeo, há links para recursos de apoio emocional e contatos que podem orientar quem precisa. Para criadores, há também um checklist com recomendações práticas para revisar sua segurança online e offline, não como manual de paranoia, mas como lista de cuidados mínimos. Eu sei que esta confissão não cura, não fecha feridas. Ela apenas tenta expor algo que não devia ter acontecido. Eu assumo minha parte nesse desdobrar e espero que, no mínimo, sirva de alerta. Trate quem você acompanha como pessoa, não como dono de afeto. Aprenda a reconhecer limites. Apoie quem precisa de ajuda. E lembre-se, por trás da tela, há vida. Se esta história mexeu com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir uma palavra sobre limites e empatia. E, por favor, confira os recursos na descrição antes de ir. Há ajuda para quem se sente perdido e há suporte para quem cria e quer revisar medidas de proteção. A tragédia de Rafael não pode ser esquecida como clipe viral. Que ela seja lembrada como chamado à responsabilidade individual, comunitária e das plataformas.